chamar a doutora Daniela Caramori Morgan, psicóloga especialista em cuidados integrativos pela Unifesp, fez parte do ambulatório de doença neuromuscular no período de 2006 a 2015. Por favor, Daniela. Primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia para vocês, agradecer a presença e a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do que a psicologia pode ajudar no tratamento de reabilitação. O tema que eu trago hoje é uma interface falando sobre a saúde e educação. Então, vamos lá. Dos pacientes aqui presentes, quantos fazem acompanhamento psicológico desde o recebimento do diagnóstico? Tá. Cuidador também, né? Tá. Será que é importante ter um psicólogo no tratamento de reabilitação de ela? O que vocês acham? Né? Então, mas será que, no caso da ela, o mais importante no tratamento seriam todos os recursos que garantem suporte de vida? Veja, gente, é um caminho que eu estou fazendo essas várias perguntas, no decorrer do processo a gente vai estar respondendo, mas acho que se faz necessário a gente pensar um pouquinho, né? Como é que começa tudo isso? Aí, pensando nessa perspectiva de que a gente viu que a minoria faz acompanhamento com um psicólogo, né? E aí ele entraria no momento em que se faz necessário tomar algumas decisões que são extremamente difíceis para a família. Então, a Persília comentou até de algumas coisas que são necessárias conversar com a família. Então, assim, nessa perspectiva, ele entraria só nesse momento de decisão. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente vê no grupo, ou mesmo no atendimento, que os familiares perguntam: falar ou não a verdade sobre o diagnóstico ao paciente, decidir questões relacionadas ao tratamento, ou quando o paciente se nega a fazer alguns procedimentos que a gente sabe que são necessários à sobrevida. Então, pensando nessa perspectiva, o psicólogo só entraria neste momento, correto? Então, vamos analisar esse contexto, vamos entender esse processo. A gente fala que, na reabilitação, eu perguntei se é necessário ter um psicólogo. No segundo momento, mais importante, seriam os recursos de suporte de vida. E aí, no momento de decisão, a presença do psicólogo. O que tem se observado? Que é no momento em que o paciente se encontra totalmente fragilizado, é onde o psicólogo entra em cena. E aí eu digo para vocês, este pensamento é totalmente compreensível, né? E por que é totalmente compreensível? Porque quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença grave e que a gente sabe que a evolução é muito rápida, a gente vê toda a notícia, né? Porque, enfim, você está recebendo o diagnóstico. Eu quero a busca pela cura. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é a busca pela cura. E como é que a gente faz isso? A gente vai procurar todos os medicamentos que existem para que isso possa acontecer. Mais ainda, tudo que objetivamente já foi comprovado como possibilidade de sobrevida. E aí, nessa perspectiva, considerando o ponto de vista do paciente e da família, o psicólogo não entra como prioridade na busca pela cura. Então, isto é totalmente compreensível. E aí, a gente sabe que hoje o medicamento, entre aspas, né, mais eficaz que a gente tem é o tratamento de reabilitação, não é isso? É o que a gente está fazendo, né? Os palestrantes estão trazendo toda a forma de ajudar no processo de reabilitação. Ok. E aí,
eu fui pesquisar o que significa, então, reabilitação. Se hoje a reabilitação é o medicamento mais eficaz, entre aspas, né, medicamento, porque assim é o que a gente tem hoje para a doença do neurônio motor. Então, a gente tem a reabilitação. E o que é? É uma recuperação da forma física e ou funções motoras após lesão ou enfermidade. Vocês estão vendo alguma coisa esquisita aí? Então, é uma recuperação da forma física e das funções motoras após lesão ou enfermidade. O psicólogo não entra, porque não está falando nada sobre a psicologia, correto? E aí, eu fui pesquisar, coloquei como, nas bases de dados o descritor sobre reabilitação em esclerose lateral amiotrófica. Veja, o descritor era esse, não podia ser reabilitação, tinha que ser em esclerose lateral amiotrófica. E, detalhe, onde a gente pudesse ter o que se tem em reabilitação. E eu achei esse artigo, ele é de 2008, tá? Os mais recentes falam da reabilitação, mas falando da parte envolvendo ou a fisionutrição, eu queria algum que trouxesse exatamente esse descritor. E lá ele fala que, em todo o mundo, existe uma tendência a elaborar manuais de uniformização na abordagem dessa população, principalmente no que se refere à reabilitação e qualidade de vida. E aí, eles elaboraram, a partir dessa pesquisa, uma proposta de manual adaptado à realidade brasileira. E, por incrível que pareça, na parte que descrevia atenção multidisciplinar, está lá que precisa ter uma atenção multidisciplinar para o paciente de ELA, porque garantem e melhoram a sobrevida, só que os profissionais que eles descrevem neurologista, pneumo, gastro, assistente social, terapeuta, fono, físio. E cadê o psicólogo? Não tem. Concorda? Então, o que eu penso com isso, né, para a gente fazer? Isso é um contexto histórico. Existe um estigma relacionado à psicologia. Ou seja, quem vai fazer um atendimento com um psicólogo é porque tem problemas mentais, veja. Isso é histórico, não sou eu que estou dizendo. Então, isso pode ter um significado para que a gente possa entender essa dificuldade do psicólogo entrar num trabalho na equipe multidisciplinar e poder ajudar vocês. E aí eu digo, né, por isso que eu falo que esse trabalho ele tem um aspecto de saúde e educação, porque o psicólogo é um educador por excelência. E é essa perspectiva que eu venho trazer para vocês, de que ele pode fazer essa interface entre equipe, paciente e familiar, no percurso que começa antes do diagnóstico. Então, ele não entra no momento em que precisa tomar algumas decisões, ele vai entrar antes do diagnóstico. Como? Então, ele vai fazer um levantamento de informações do antes e do depois, apesar que a gente sabe que tem um protocolo que norteia o tratamento da ELA, mas cada pessoa é uma pessoa. E, por isso, o tratamento de reabilitação deve ter como objetivo um olhar integrado da saúde bio, psico e social. E aí, como que a psicologia pode ajudar? Então, vamos pensar. Esse é o trabalho. Vai ajudar no percurso dessa interface saúde-educação como ponte entre a equipe, paciente e familiar. E como que se faz isso? Então, para fazer essa comunicação na interface, a gente tem todo um planejamento, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua história que antecede a doença. Então, a gente vai planejar perguntando, né? Isso é só para que a gente possa nortear o nosso foco na psicologia. O que o paciente sabe sobre a doença? O que ele quer saber? Quando, como e por quê? O que o paciente realmente quer saber? E aí a gente entra no primeiro momento. Então, a intervenção começa aqui. O primeiro momento é esse caminho até o diagnóstico.
Jorge já falou na apresentação, todo mundo sabe que demora-se muito para chegar no diagnóstico, às vezes 2, 3 anos, e esse caminho é árduo, né? A pessoa é muita incerteza, angústia, perda progressiva, ela está vendo que está acontecendo um monte de coisa com ela, e ela não sabe o que, de fato, ela tem que fazer para que isso melhore, né? Até então, ela não sabe o que ela tem. E aí eu digo que é importante que o psicólogo faça a primeira intervenção com o objetivo de compreender esse caminho até o diagnóstico, antes de iniciar o processo de compreensão de como foi receber a notícia. Por que eu estou falando isso? Isto é importante. A gente sabe que muitos familiares, quando recebem a notícia do diagnóstico, começam a se culpar. Por que eu não achei o médico certo? Por que foi fazer a fisioterapia errada? Será que foi o remédio que trouxe essa progressão mais avançada para a doença? Então, tudo isso o psicólogo precisa entender. Então, ele tem que fazer esse atendimento conhecendo o caminho. E aí, assim, como é que é isso? Então, é através de uma escuta empática, acolhedora, com o paciente e seus familiares, e aí é feito um levantamento. E aí vai nortear o protocolo, que irá, aliás, o protocolo que irá nortear o trabalho do psicólogo. E aí, o que a gente tem que avaliar aí? Quanto tempo dos primeiros sintomas até o diagnóstico? Quais tratamentos fazia antes do diagnóstico? Quais profissionais foram consultados até chegar ao diagnóstico? Quais as mudanças físicas, psicológicas e sociais foram percebidas desde os primeiros sintomas? Qual sentimento, sensação e percepção a pessoa teve sobre esta dificuldade na demora pela confirmação do diagnóstico? E o que isso interfere na sua saúde psicoemocional e como ela lida com todas essas mudanças. Então, veja, gente, isso tudo é para a gente conhecer como é que foi. Eu nem estou falando ainda do diagnóstico, tá? É conhecer como foi ela chegar até aqui, para que a gente possa avaliar e poder ajudar de maneira mais efetiva. E aí, no segundo momento, o que a gente faz? Sabendo de todo esse caminho, de como foi chegar até a doença. Então, por exemplo, eu perguntei lá no comecinho sobre a importância de ter o psicólogo. E aí a gente falou, bom, o psicólogo só entra no momento de decisão. Só que eu estou mostrando para vocês que pode ser diferente. Isso vai ajudar muito mais, porque se a gente olhar que você está acompanhando tanto a família como o paciente nesse percurso, eu acho que, assim, tanto a parte de orientação das coisas que precisam ser feitas no tratamento de reabilitação, todos os passos, eu acho que fica mais leve, porque você tem com quem te orientar, discutir e ajudar, né? Então, nesse momento, que a gente já conheceu o caminho, a gente vai fazer o diálogo entre paciente, familiar e equipe. Por que é bom para a equipe isso? Porque ela pode direcionar um atendimento mais personalizado, porque ela vai entender cada dificuldade, como é que ele enfrentou esse caminho, que tratamentos ele fez antes, quer dizer, como é que foi tudo isso? E aí, a gente sabe que isso vai ter uma melhor adesão e as orientações também serão mais assertivas nos cuidados do dia a dia. Para o familiar, eu acho que é importante, né, que a gente conheça como é que essa família reage ao diagnóstico, porque isso é fundamental, tá, para a gente trabalhar nessa estrutura familiar. A família é a base, a gente sabe, e também, entendendo esse processo, a gente vai poder ajudar com maior precisão, né, as coisas que vão acontecendo no decorrer da doença. Para o paciente, é fundamental que se compreenda toda a trajetória que inicia antes da confirmação do diagnóstico, para que se possa oferecer um cuidado personalizado, que foi aquilo que eu disse, acompanhando o percurso deste paciente em todas as suas fases, ou seja, nas dificuldades que vão surgindo com a progressão e o agravo da doença. Aí eu coloquei
um asterisco que nessa abordagem eu não estou me referindo a uma avaliação, tratamento e diagnóstico psicopatológico, tá, gente? E por que não? Bom, como vocês viram, a minha experiência desde 2006 com pacientes de ELA, eu comecei no primeiro ano de faculdade, fui estagiária da Vânia de Castro, que me recebeu com muito carinho, com muito amor no ambulatório. E, quando eu cheguei lá, eu via que ela fazia um trabalho totalmente diferente. Então, a gente via uma coisa na faculdade, que é a teoria que a gente fala, chegava lá e aquela coisa, aquela alegria, eu falava, nossa, isso é muito bom. Então, assim, graças à Vânia, que esse meu olhar pôde ser direcionado para um trabalho de educação e saúde. Fico até emocionada. Porque essa experiência enquanto estudante, né, olhando para um outro lado da história, eu acho que me fez trazer um trabalho diferenciado, porque a gente sabe, pacientes de ELA, não dá para fazer um atendimento como qualquer outro paciente. Precisa saber, né? Precisa reinventar e, na verdade, personalizar. E, antes de tudo, quando a gente fala que não dá para fazer um trabalho igual para todos os pacientes de ELA, ainda assim personalizado, né? Então, tem que ser diferente do que se vê por aí, mas individual, porque cada pessoa é uma pessoa. E aí, quando a gente fala desse avaliação, no decorrer do processo, obviamente que você vai incluir tudo no pacote, mas isso não deve ser o que vai nortear a sua atuação enquanto psicólogo. O seu foco não é esse. O seu foco é olhar para o processo. Então, isso é importante. Eu não sei, eu não perguntei, tem algum psicólogo aqui assistindo? Tá, que bom. Né? Porque eu acho que isso faz todo o sentido, né? Principalmente para quem já está há muito tempo trabalhando com pacientes de ELA, a gente sabe a dificuldade que tem, inclusive de inserir a psicologia nesse trabalho. Né? E aí entra o terceiro momento. O que é esse terceiro momento? Gente, isso é uma sequência, não é que isso vai acontecendo a cada ano, isso é uma sequência de como a gente aborda. A partir desse momento, a gente já pode trabalhar o enfrentamento das barreiras e dificuldades do diagnóstico. Entendeu? Então, quer dizer que o psicólogo ele não entrou no momento de crise, ele já está lá, trabalhando, e aí chegou nesse momento, ele já fez uma avaliação do percurso e uma prospecção dos termos que o paciente utiliza para explicar suas vivências. Quer dizer, ele já entendeu o caminho, já sabe como foi receber a notícia, e agora a gente pode facilitar, no caso, para a família e para a equipe, transmitir a verdade e a transparência. Entende? Aí a gente vai responder aquela pergunta lá, falar ou não a verdade para o paciente? Entende? Então, aqui, você já foi acompanhando ele. Então, aqui você pode trabalhar a verdade e a transparência. Ou seja, qual é a real condição que a doença acomete o paciente, o tratamento terapêutico que se está propondo, os resultados esperados, eficácia, efeitos colaterais, e todo o processo que envolve o tratamento de reabilitação. Ou seja, uso da cadeira de rodas, uso do BiPAP, dieta, gastro, tráqueo, enfim. Aqui você já pode trabalhar com a verdade, porque ele já está preparado. Não só ele, como a família e a equipe, né, falando a mesma língua. Então, é a compreensão. E, gente, eu sempre costumo falar de uma experiência. Enquanto a gente estava lá no ambulatório, muitas vezes os pacientes chegavam para atendimento, e a família, e você perguntava, você está fazendo o tratamento com a Nutri, com a Físio, com a Fono? Não, estou fazendo. Como, né? Então, eu venho a cada 3 meses aqui, e aí você falava, não, você está fazendo a avaliação. Porque o tratamento é feito, aquilo ali é a avaliação que vinha lá para quem estava acompanhando avaliar
a evolução. Então, acho que essa forma de compreender também é muito importante. E aí, o psicólogo acompanhará mensalmente esse paciente e seus familiares. Eu não diria nem semanalmente, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho mensal. E eu estou pensando aqui num sistema de ambulatório, ou mesmo que seja um atendimento individual, né, que a gente vai fazer com a família. Trabalhando o significado da doença em cada fase, na perspectiva de orientação, acolhimento sobre as decisões, medos, dependência, solidão e vivência do adoecer, identificando recursos de enfrentamento dos desafios de se ter ela, buscando o caminho alternativo na arte de viver. E é isso, gente. Só que assim, não acabou, porque tem uma coisinha que eu gostaria de encerrar, que é uma música que eu acho que ela traz toda essa mensagem que eu tentei passar para vocês, né? Do quanto é importante a gente ter um olhar, né, que seja mais leve. Eu acho que a vida, ela pode, como ela mesma disse, né, tem muita coisa para ser feita, e a gente precisa acreditar e ter confiança. Então, pode soltar, por favor. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Pessoal, eu gostaria de agradecer e dizer para vocês, né, que eu acho que assim a esperança ela deve ser a companheira. Eu acho que assim a gente precisa acreditar que tudo tem jeito. Tá bom? Então, muito obrigada.